Olá, começa agora mais um podcast, um bate-papo com Jandira. E a nossa convidada da vez é a Listiane, psicóloga, e que veio para nos ajudar num tema muito importante que é comunicação não violenta. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Eu creio que isso vai ser um divisor de água na vida de muitas pessoas. Quem é a Listiane? Então, a Listiane é filha de Ribeiro, de Moniza, nascida no Triângulo Mineiro, na cidade de Tuiutaba, Olha, longe. 700 quilômetros de Belo Horizonte, 2 horas de Uberlândia. Nasci lá pertinho da família da minha mãe e fui criada em Belo Horizonte mesmo. Sou psicóloga, trabalho no Instituto Federal de Minas Gerais como psicóloga escolar. E a comunicação não violenta foi meu tema de pesquisa do doutorado. Que coisa boa. Interessou por esse assunto há muito tempo? Como que veio essa história de se tornar psicóloga? Psicóloga foi uma curiosidade porque eu estava na casa dos meus pais mesmo e eu fui abordada por um vendedor ambulante que passava de porta em porta. E naquela ocasião ele estava oferecendo tapetes, ele me perguntou o que eu queria ser quando crescer. Eu disse que queria ser bailarina. Gostava de balé clássico, que eu via na televisão, mas nunca tive oportunidade de dançar. E ele olhou para mim do nada e falou que eu tinha cara de psicóloga. Listiane, nós estamos passando por um momento muito difícil na nossa sociedade que fala de muitas violências, o tempo todo. Você liga para ver, assistir um jornal, violência, feminicídio, situações conflituosas demais, pais, filhos. Esse trabalho, esse curso de comunicação não violenta, e que nós frequentamos com você, que falou de muitas coisas interessantes, precisa ser abrangente. Por que, como psicóloga, você acha que isso está se tornando tão maior e o que você acha que pode ser feito? Essa informação pode ajudar? Quando o Marshall Rosenberg desenvolveu a comunicação não violenta, ele já percebia isso que a gente está vivendo, né? Ou seja, as violências nos acompanham ao longo da humanidade de diversas formas. E foi justamente uma coisa que o colocou para se questionar de como contribuir para reverter essa situação. Ele entendeu que seria da nossa natureza humana o contrário. Seria da nossa natureza humana gostar de dar e receber, de coração. Mas, ao longo das nossas experiências, existem situações que nos desconectam de nós mesmos e que a gente fica confuso e mais envolvido, implicado com a raiva, com a guerra, com a disputa, com a competição. Ele entendeu, reunindo conhecimentos de vários pensadores, que parte disso se responde na nossa própria educação, que diz respeito a como que ao longo do tempo a gente vai aprendendo as coisas na base da vergonha, da raiva, do medo, e que esse tipo de sentimento, na verdade, nos desconecta mais do que nos aproxima uns dos outros. Então, quando a gente, ao contrário disso, faz porque de fato a gente quer contribuir com os outros, isso desde as pequeninas coisas do dia a dia, né? Quando a gente entra em contato com os nossos sentimentos, quando a gente observa situações sem julgamento, a gente está caminhando para uma comunicação não violenta. E assim, a não violência, ela traz algumas dúvidas porque ela não define exatamente o que ela é. Ela não violenta, né? Mas o Marshall Rosenberg, ele trazia que todas essas atitudes que eu citei, de desconexão, seja comigo mesmo, seja com as outras pessoas, seriam formas alienantes de viver a vida. Porque a forma correta e a forma natural
seria cada um entendendo, conectado com o que é bom para si mesmo, com o desejo sincero de contribuir para o bem-estar dos outros. E aí a gente caminhando para construir ambientes mais saudáveis, mais agradáveis, em que o conforto de todas as pessoas é preservado. De todas as pessoas. E de todos os seres. Existem várias formas dessa comunicação não violenta. Eu posso falar, eu posso ser agressivo, ou eu posso falar mais manso. Eu estou falando isso porque eu estava num curso com ela e eu vi muito disso, sabe? Muitas vezes a gente mesmo não entendendo que está se transformando numa pessoa muito violenta, sem saber que está se transformando. Então, essa informação é importante. Fala para nós. Do ponto de vista da violência, né? Existem várias comunicações violentas que nem sempre são tão rapidamente percebidas. Porque às vezes a gente nomeia como agressivo quando a pessoa grita, quando a pessoa vai para as vias de fato, empurra, bate, xinga. Isso é uma forma de violência física, violência verbal, pode ser uma violência psicológica, né? Principalmente quando existe intimidação, chantagem, quando a pessoa coloca em dúvida o valor do outro. Isso são exemplos de violência psicológica, né? Uma violência patrimonial, se eu destruo um telefone de alguém, se eu destruo roupas, bens, carro, isso é uma violência patrimonial, né? E assim, voltando para a violência verbal ou psicológica, o silêncio também pode ser tratado como uma forma de violência. Tratamento de silêncio, por exemplo, a gente pode ver entre pais e filhos, entre amigos, entre casais, que é aquele momento quando uma pessoa fica com raiva da outra e simplesmente se nega a falar. Mas ela faz com a intenção de punir o outro. Ela se silencia para tratar com indiferença e assim que o outro fique angustiado, fique apreensivo, ou seja, para gerar alguma consequência desagradável no outro. Negativa. Isso. Também na nossa forma de trato, né, a gente pode estar sendo agressivo ou grosseiro, mesmo falando com um tom baixo, mesmo sorrindo. Uma pessoa que está fazendo atitudes de sarcasmo, ela vai estar justamente, ou ironia, ou deboche, ela pode estar justamente falando num tom ameno, né, com palavras sutis, mas tendo uma postura agressiva. Nem sempre a gente tem a percepção disso, né? E quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, eu já tinha 10 anos de formada em psicologia e eu me surpreendi como que algumas atitudes minhas eram agressivas, claro, sem a minha intenção. Mas é a partir do estudo que eu fui me observando para cada vez menos ter esse tipo de atitude, porque eu entendo que quando a gente adota a não violência como um estilo de vida, como uma forma de agir, e aí voltando para a sua pergunta, também existem várias formas de praticar a não violência, porque diz de uma forma de pensar, de ver as coisas, de falar, né, de dar sentido para as coisas. Já escutou aquela expressão, a boca fala que o coração está cheio? Exato. Então, não se diz só a respeito das palavras que a gente profere, mas de que forma que eu enxergo as outras pessoas, as outras situações. Se eu enxergo as situações ou as pessoas como minhas inimigas, eu já estou trazendo aí uma situação de que eu preciso me proteger ou atacar. Logo ali tem uma sementinha de violência. Mas se eu consigo observar as situações sem julgamento, minimizando preconceitos, e aí a gente entende que os preconceitos, os conceitos prévios que a gente carrega, diante de tudo na vida, eles são muito relevantes, porque é a partir deles que nós tomamos decisões, que nós agimos no cotidiano. O que é complicado é justamente
o preconceito com o significado pejorativo, no sentido de eu já ter uma opinião enviesada sobre uma determinada situação, e aí a partir dela eu agir, né? Se eu tenho um preconceito que uma pessoa é perigosa, eu vou tratá-la de uma forma reativa, né? E a grande questão é, eu estou aberta para viver a experiência de estar com outro do jeito que ele é, conhecendo ele, do jeito que de fato ele se mostra para mim, né? Interessante, muito interessante. Assista esse podcast mais uma vez, para ficar bem esclarecido todas as coisas, porque ela colocou aqui pontos de várias formas de comunicação violenta e várias formas de comunicação não violenta. Por isso é interessante assistir mais vezes, prestar atenção para nós, porque do jeito que ela está falando, precisa começar de nós. A forma de ver o outro, das situações que a gente se encontra e como reagir a cada situação. Então, é de graça esse momento aqui. É de graça. Ela está fazendo aqui uma sessão de terapia e nos ajudando a compreender a cada um de nós mesmos e lidar dentro de uma sociedade que cada dia se apresenta mais violenta. Quais os benefícios que um curso dado sobre comunicação não violenta pode exercer dentro da sociedade, dentro dos grupos, dentro da comunidade? Por que isso deveria ser mais abrangente? Esse conhecimento ele é trocado de várias formas, seja através de cursos, né? Seja através de grupos de estudo, que as pessoas se reúnem e leem juntas os livros e praticam, fazem troca de escuta empática. Existem várias formas da gente compartilhar a CNV, como ela é conhecida, né? Da gente trocar as experiências, da gente treinar a prática, formando duplas, grupos que trocam a experiência da escuta empática. E eu vejo que os benefícios é espalhar essa sementinha da não violência, ampliar esse olhar de não julgamento, as pessoas aprenderem a nomear, identificar seus sentimentos, suas necessidades. Nomear os sentimentos. Bom. Porque muitos conflitos moram exatamente neste impasse. As pessoas tendo dificuldade de entender onde está o desconforto e, frequentemente, colocando o outro como o causador do desconforto. Ao invés de pensarmos juntos se existia alguma expectativa em mim, se isso foi colocado às claras, se podemos negociar juntos formas de construir acordos que beneficiem as pessoas, todas as partes envolvidas, né? Então, assim, dando um exemplo, relação de casal. É muito comum a gente perceber as mulheres criando expectativa que os homens vão adivinhar determinadas coisas que as incomodam, né? Determinadas coisas que deveriam ser feitas, porque ao contrário, elas adivinham, elas têm iniciativa, elas fazem. Então elas criam essa expectativa. Que o outro também consegue. Exato. E aí, claro, não estou generalizando, estou dando um exemplo que eu vejo recorrentemente. Quando as pessoas percebem que determinadas situações não estavam claras, não tinham sido faladas explicitamente, aí fica mais claro de onde que pode ser uma causa de desencontro e até de conflito, o que não significa desamor, o que não significa falta de carinho, falta de consideração, mas que pode ser lido dessa forma quando a pessoa cria uma expectativa de algo que ela não recebe, né? A Lístia traz para nós uma coisa que precisa ser revista, uma coisa que precisa ser repensada, uma coisa que precisa ser praticada depois de repensar. Como é que anda a nossa comunicação? Porque
isso que ela trouxe, e o projeto Algo Novo trabalha como foco principal famílias. E nós estamos vendo as famílias dissipando. Pessoas não têm mais comunicação, não sabem mais dialogar, as brigas são intensas, os divórcios intensos, comunicação pai, mãe, filhos. Nós desaprendemos de conversar, Lidiane? Esse assunto ele já é antigo. Quando eu fiz o doutorado, eu estudei um texto do Gadamer, que é um filósofo alemão, discípulo de Heidegger, e ele falava na década de 70 Olha, que a gente já estava com uma incapacidade para o diálogo. olha. Naquele momento, o que ele estava trazendo era em relação aos nossos monólogos, que em alguns momentos as pessoas falam sozinhas, que os outros não escutam, da falta de parar para ouvir, da falta da atenção, como a gente está fazendo agora, olho no olho, sem outras preocupações. Sem agressão, sem um querendo ser melhor que o outro. A competição, né? Exato, exato. A abertura de ouvir, né? Sem aquela ideia de que eu já sei o que o outro vai falar. Porque quando a gente está num contexto de briga, a gente já pode ficar antecipando uma resposta. E a gente aí não escuta o que o outro tem para dizer. Ou ainda, a gente tá tão armado, tão na defensiva, porque eu tô certo e o outro tá errado, que a gente não consegue se colocar colaborador para ouvir o outro. Então, o processo de escuta, ele diz de uma boa vontade, né? Ele diz de uma decisão de permitir que o outro traga algo para mim, que eu possa já conhecer em parte ou não, mas que eu tô aberta. Boa. Né? E assim, trazendo para o nosso momento atual, a gente tem feito muitas tarefas ao mesmo tempo, né? Conversado no WhatsApp, ou não mesmo uma ligação pelo WhatsApp, enquanto cozinha, enquanto faz as tarefas de casa, enquanto cuida de um trabalho. E a atenção, ela tá dividida. Logo, algumas coisas passam rápido. A gente tem acelerado o áudio no celular, a gente tem lido rapidamente por cima sem dar muita atenção. E aí alguns desencontros na comunicação vão acontecendo, né? E sim, a comunicação ela é um pilar de sustentação para boas relações, né? Se a gente se entende, a gente consegue fazer muitas coisas juntos, né? Se a gente se entende, a gente não precisa nem de uma guerra, não é mesmo? Vai chegar num bom consenso, juntos. Mas precisa ser juntos. Entende por que nós trouxemos esse tema? O projeto Algo Novo pode contribuir e nós vamos, né? É difícil trazer essa mulher aqui, mas nós vamos ver se a gente consegue trazer ela mais vezes para trazer mais. Isso aqui é informação, que às vezes a gente não senta. Outra coisa, por que tanta dificuldade dessa humanidade em achar que é importante um momento com o psicólogo? Talvez nos ajude até a aprender a conversar cada dia melhor, porque há um momento de fala e escuta. Você entende por quê? Aí recuperando quando eu falei dos preconceitos, né? Tempos atrás tivemos aí um mau uso da área psíquica, não só da área psicológica, mas psiquiátrica, quando no momento de higienização do nosso país colocavam-se nos hospitais psiquiátricos qualquer pessoa que pudesse causar algum desconforto para a sociedade. E aí, entre aspas, né? Porque ali estariam moradores de rua, que hoje a gente chama de pessoas em situação de rua, prostitutas, aquela mulher que engravidou fora de um relacionamento, para além das pessoas realmente com adoecimentos em saúde mental. Nós tivemos isso no nosso país. Então, criou-se uma imagem muito negativa da área. Depois, entendendo que saúde mental poderia ser para pessoas em casos graves, outro preconceito é que pessoas que não tivessem adoecidas de forma grave não precisam destas áreas. O que também é delicado, porque qualquer adoecimento, se a gente não cuida, ele tende a se agravar.
Ele tende a se agravar. Qualquer um deles. E agora, nos últimos tempos, e talvez a pandemia, o que foi uma situação ruim, mas talvez o lado positivo, é que as pessoas perceberam que saúde mental é importante. Porque estávamos todos presos em casa, com medo, sem saber o que ia acontecer em relação ao vírus, perdendo pessoas queridas, não conseguindo fazer os nossos velórios e enterros da forma certa, como a gente está acostumado, né? Não é que tem uma forma certa, mas da forma que contribui para que a gente faça esse rito de passagem e elabore o nosso luto. A gente teve muitos picos de ansiedade, de depressão naquele momento. E, claro, depois disso, a área psi já sabia que teríamos também uma epidemia de saúde mental, que é o que vem acontecendo. Então, nós temos números muito elevados de pessoas que precisam de tratamentos, somado ao excessivo uso de telas, principalmente dos nossos jovenzinhos. É claro que os adultos também têm prejuízos, mas uma coisa é a gente pensar assim, aquela criança, aquele adolescente que já nasceu com a tela na frente da mão, que a qualquer momento tem entretenimento à sua disposição, que está acessando vídeos curtos, que é um excesso de dopamina, um excesso de descarga de sensação de prazer no corpo, e que isso vai gerando consequências. Tem consequências. Se a gente for pensar, em outras épocas, a gente escrevia uma carta, a gente se deslocava até um correio, a gente esperava a resposta chegar. Isso parece simples, mas gera uma paciência, gera uma expectativa, gera a vivência do tempo de uma forma diferente da que a gente vive hoje. A mente tem tempo de descansar. Enquanto vai e volta, você descansa. E no celular, isso que você falou, a impaciência está ficando tão grande que a gente acelera. Isso, então, se dá para a gente ir finalizando, há uma impaciência generalizada. Nós estamos impacientes. Sim. E não por acaso tem crescido como ferramenta terapêutica o uso de meditação, a importância de se conectar com a natureza, retomando, porque sempre foi indicação médica, a importância da atividade física, de uma alimentação equilibrada, de bom sono. E hoje a gente tem muitas pessoas com insônia, com dificuldade de dormir, ou de manter o sono, porque são situações diferentes, mas que também são insônia, né? E é claro que isso tudo agrava o nosso estado, os nossos hormônios, o nosso humor, a nossa disposição. E assim, pessoas mais estressadas, elas acabam desencadeando aquelas doenças que geneticamente já estavam ali esperando uma oportunidade. Então, todos nós temos um combo de doenças que estão esperando um momento conveniente. E, infelizmente, esse estilo de vida desregrado que muitos de nós têm, contribui para que os adoecimentos venham. Então, isso tudo faz com que precisemos mais de um cuidado emocional, mas é aquilo, a gente não precisa buscar somente quando a situação está difícil. É muito importante termos condutas preventivas. E as condutas preventivas são justamente essas: ter um bom sono, ter uma boa alimentação, cuidar dos seus amigos, ter lazer. A gente muitas vezes valoriza muito o trabalho, porque a gente precisa dele, mas ignora que os momentos de lazer, os momentos de ócio, os momentos de tédio, aquele momento que eu não estou fazendo nada, ele é muito importante para eu oxigenar minhas ideias, para eu desenvolver um processo criativo, para tomada de decisão, para eu estar bem comigo mesma e daí sim eu conseguir me manter produtiva nessa vida tão acelerada que a gente vive. Meu Deus, que calmaria! Nós estamos aqui num espaço que é puro lazer, né? É puro verde, é puro tudo isso que ela falou, para descanso mental, para descanso da nossa vida, da nossa alma. Gente, ouçam mais de uma vez esse podcast. Tem orientações aqui que podem ajudar a entender o que é uma falta de saúde mental.
Eu estou passando por isso? E o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, a minha casa, a minha família e as pessoas que estão lá à minha volta, às vezes em emprego, às vezes em comunidade mesmo. O que a gente pode fazer para isso melhorar? A Listiane vai voltar mais vezes, que eu estou fazendo ela cumprir isso aqui no ar. Porque foi muito bom. E a gente agradece demais essa disponibilidade. Sabe que a vida dela é corrida. Ela está aqui no intervalo do trabalho, mas veio para que você tenha mais saúde mental. Com todo Obrigada. prazer. Muito E obrigada. aí, muito obrigada. Além de agradecer de novo o convite, Fala, eu amiga. gostaria de divulgar que eu tenho um projeto de extensão, que eu sou coordenadora. E Olha, aí o Instagram chama Cuidando de Mim, Cuidando de Nós. Nesse momento, a gente está justamente desenvolvendo ações sobre relação entre pais e filhos. que coisa boa. E vamos divulgar em breve lá no nosso Instagram algumas atividades que também serão abertas ao público externo do IFMG, ou seja, em breve teremos oficina de crochê, oficina de materiais recicláveis. Então acompanhe o nosso Instagram para poder se inscrever com a gente. Ouça mais vezes, anota aí. E ela vai enviar para o Projeto Algo Novo também, para a gente ajudar na divulgação daquilo que é bom para nós e para todas as pessoas. Você quer apresentar algum livro? Ela trouxe livros, viu, gente? Eu trouxe... Olha isso, você que gosta de ler. Esse aqui foi o primeiro livro desenvolvido pelo Marshall Rosenberg, que é... Aqui ele descreve como que é o passo a passo da comunicação não violenta. Entenderam? Aqui, esse livro é maravilhoso, ele é a transcrição de vários treinamentos que ele fez. Então, tem a fala dele, conversando com as pessoas e fazendo simulações das práticas. Chama Vivendo a Comunicação Não Violenta. E este outro livro, que é A Linguagem de Paz em um Mundo de Conflitos, que ele traz também as contribuições. Como mediador, Marshall Rosenberg, ele foi... premiado como pacifista, ele atuou em vários países, em resolução de conflitos, inclusive entre tribos, esteve no Brasil 2 vezes. Olha isso. Então, é muito rico acessar, assim, para quem tem interesse, a própria bibliografia dele, mas a gente já tem também outras pessoas que estudam o assunto, que estão fazendo livros muito bons. Ler é bom, não é isso, Lidiane? Acalma, ajuda e nos informa. Então, guarda isso. Vai ficar, esse podcast vai ficar na mídia, né, nas redes sociais. Volta sempre que você achar que está precisando. Mente sã traz um corpo são, é isso que você falou. Porque quando começa aqui a adoecer, outras doenças vão desencadeando. Vocês prestaram atenção? Então é isso que a gente quer, saúde. Informação e gente boa aqui. Muito obrigada. Conosco. Deus te abençoe por tudo. Estamos juntos. Até a próxima. Amém. Corta aí,